Olá, alunos! Meu nome é Daniela Correia. Trabalharemos a disciplina de Metodologia da Pesquisa. Esta é a primeira unidade dentro de 8 aulas. Tá? Eu vou falar um pouquinho da disciplina para vocês e aí nós iniciaremos o conteúdo, então. A disciplina ela vai possibilitar você, aluno, a conhecer aspectos do processo de investigação científica nas formas teóricas e práticas, tá? A fim de capacitá-los para a elaboração de trabalhos científicos e também dentro das normas convencionais. Tá? A disciplina é conhecida com outros nomes também, como metodologia, métodos e técnicas de pesquisa, metodologia do estudo científico, mas, basicamente, é o mesmo conteúdo. Quando a gente fala em metodologia da pesquisa, muitos perguntam, né, mas por que agora, no começo, ou por que eu tenho que trabalhar isso durante a minha vida acadêmica, se o meu TCC é lá no final do curso? Né, então, nós pensamos da seguinte forma: o conhecimento, e assim como a pesquisa, ela é uma escada, né? Então, nós vamos trabalhando ao longo do curso, é como se nós fôssemos subindo degraus, né? Então, cada experimento, cada pesquisa, cada leitura realizada, cada trabalho realizado durante um curso, a gente evolui, né? Então, é um degrau que nós estamos acima. Então, a disciplina ela vai trabalhar com vocês durante o curso a evolução mesmo e a criticidade de cada um de vocês. Tá? A ideia é de formar um pesquisador atuante ao longo de toda uma vida, né? E não simplesmente realizar um único ou 2, 3 trabalhos durante a vida acadêmica. A disciplina ela vai te formar não só durante a faculdade, mas para a sua vida profissional também. Né? Você vai estar aprendendo a ser um pesquisador, a escrever cientificamente e a transmitir esse conhecimento além da disciplina. Bom, e como nós faremos isso? Nesse primeiro momento, né, a disciplina de metodologia da pesquisa que te prepara para o seu TCC e também para outros trabalhos, como já disse, ela acontecerá no formato semipresencial, à distância, né? E não significa que nós precisamos estar junto para estar perto, assim como a música do Luan Santana, que eu trouxe um trechinho para vocês. Então, eu gostaria que vocês se dedicassem às leituras, se dedicassem aos vídeos complementares, às indicações de vídeo, de leitura, para que facilite também esse processo de aprendizagem, porque o EAD ele nos possibilita utilizar inúmeras ferramentas, além do que são oferecidos em sala de aula, como já é da rotina de vocês. Bom, nessa unidade 1, falaremos sobre as considerações da ciência, os seus conceitos, também a interpretação de um conceito do conhecimento científico e os tipos de conhecimento. Bom, para Pablo Neruda, escrever é simples, né? Ele fala que escrever você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final, colocando uma ideia no meio. Agora, como é essa ideia? Né? Ela exige normas, ela exige regras, e é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora, então. Vamos relacionar um texto a um tecido. Né? Quando nós vamos vamos numa loja para comprar uma roupa ou até um tecido, nós pensamos, nós já vemos que esse tecido está lá pronto, mas nós não pensamos como é que ele foi construído, como é que ele foi feito. Né? Ele passou por um método. E é assim que funciona a disciplina de metodologia, está aí o nome. Né? Então, para que a gente chegue a um tecido, eles passaram fio a fio por um tear. E assim é para a construção de um texto. Nós vamos de palavra a palavra, parágrafo a parágrafo, né, respeitando os gêneros textuais, para que a gente possa construir, então, um texto, uma produção científica. Bom, a ciência, ela nos dá vazão à criatividade, né, ela nos ajuda a ter visões e concepções do homem e do mundo, tudo mediante comprovação, elas são discutíveis, tá? É o saber, é a instrução, são conhecimentos fundados em princípios certos, tá? Ao longo da disciplina,
nós vamos perceber que existe vários tipos de conhecimento. Aqueles adquiridos ao longo da vida e também aqueles que se formam depois da nossa vida acadêmica, depois do nosso contato com a produção científica, porque nós percebemos aí a necessidade de comprovação em algumas situações. Tá? Então, um cientista ele tem a sua subjetividade controlada por uma racionalidade e por uma metodologia. Só retomando um pouquinho para vocês, o conhecimento ele vem da palavra cune. Tá? Então, conhecer é saber, ok? E esse saber, esse conhecimento, ele vem do quê? Ele vem do contato com o objeto, com a pessoa, com o fato, com textos, né? E possibilitando que a gente tenha uma ação e um controle, chegamos ao conhecimento. E aí nós vamos trabalhar e vamos conhecer qual é a diferença deles, né? Nós temos o conhecimento popular, religioso, filosófico e o científico. Quando a gente pensa em conhecimento popular, nós pensamos em ética, né? O conhecimento popular ele também é muito conhecido como senso comum, né? E ele está relacionado à ética. E aí nós pensamos assim: como devo agir perante os outros? O que é ser ético? Será que eu sou uma pessoa ética? Cabe a nós refletir, porque a ética, ela nasce, não existe um conceito definido para uma pessoa ser ética ou não. Nenhuma pessoa nasce boa ou ruim. Tá? A minha ética vai depender dos meus costumes, daquilo que eu aprendi dentro de casa, da minha família, das minhas crenças, né, do meu convívio em sociedade, do meu convívio na escola. O que é que eu aprendi? Né? Qual era a minha cultura? Né? Então, tudo isso vai contribuir para que eu forme o meu senso comum, para que eu tenha um conceito do que é ser ético. Então, muitas vezes, o meu conceito de ético, olha, a Daniela é uma professora muito ética. De repente, isso não são todos que me veem ou possam me ver dessa forma por terem conceitos de ética diferentes do meu. Né? Então, aí nós pensamos assim, como é que eu defino, como é que a ética é definida, como é que uma pessoa hoje ela é apontada como ética? Quando a gente fala da moral, né? Porque uma pessoa que respeita a moral, ela é ética, né? Agora, o que é a moral? Né? Então, nós pensamos da seguinte forma: a moral ela é um conjunto de regras aplicada pela sociedade. É um conjunto de regras que são impostas, né, pela sociedade para que nós, cidadãos, possamos atender. Né? Então, assim, uma pessoa ética, frente à sociedade, uma pessoa ética é aquela que respeita os costumes, que está dentro da moral. Né? Então, assim, o ser ético vai muito além do meu senso comum, vai muito além da minha formação. Então, como eu já disse para vocês, o senso comum ele é espontâneo, ele é instintivo. Tá? À medida que seguimos ações sistemáticas, ou seja, ela é sem ela é sem planejamento. Né? Como eu disse, o meu senso comum é aquilo que eu convivi, é aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida. Isso me dá opinião. Né? Então, isso é o senso comum. Aquilo que eu acredito, que eu posso ter como uma hipótese, mas que lá na frente, quando nós falarmos do conhecimento científico, vocês vão perceber que eles vão trabalhar juntos em algum momento. Mas o que pesa dentro da nossa disciplina é o conhecimento científico. No nosso material de estudo, vocês vão poder ter mais acesso e exemplos de senso comum, de empirismo, né, que está ligado diretamente ao senso comum. Bom, o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele vem de indagações, né? São hipóteses que não podem ser submetidas à observação ou uma experimentação, né? Então, assim, é uma experiência de vida reflexiva. Ela deve ser racional e sistemática.
Tá? Então, assim, ele busca a verdade em determinadas questões que nós não temos respostas, né? Como a vida, né? Como a criação do mundo, né? Nós temos, claro, as questões religiosas e as crenças que nós já vamos trabalhar mais adiante, mas cientificamente ainda não temos uma explicação. Então, isso não passa de um conhecimento filosófico. São questões que nós buscamos uma verdade, mas que elas não têm uma resposta por meio de uma pesquisa científica, que nós não conhecemos e não vivenciamos, não tivemos essa experiência, né? Ela é crítica, né, e muito valorativa. O conhecimento teológico, que também, como chamado de religioso ou fetichismo, ele nada mais é do que uma doutrina, né? Então, são atitudes naturais de pessoas que se apoiam numa doutrina, numa filosofia. Isso é o conhecimento religioso. Ele também é sistemático, mas nós chamamos de sobrenatural, porque ele vai além daquilo que nós aprendemos dentro de casa, vai além do nosso senso comum. Porque daí a gente acaba trabalhando e vivendo em sociedade e tendo acesso a uma filosofia que nos direciona, né? Ele constrói mitos, né? Ele dá um estímulo ao altruísmo, à cooperação, à solidariedade. Tá? Então, assim, não existe provas concretas ou evidências, né? Mas é uma doutrina, uma filosofia em que nós acreditamos. Né? Então, é a fé, é a crença, esse é o conhecimento religioso. E, enfim, o conhecimento científico, né? Segundo Lakatos, que é um autor clássico dentro da área, o conhecimento científico ele é real, ele é factual, né? Ele é através de ocorrências e fatos, e, de certa forma, ele só é aceito quando verificável, né? Quando comprovado, quando questionado. E isso se dá, gente, através de métodos, através de uma metodologia. Então, ele é racional, ele é objetivo, ele se atém aos fatos, né? Ele é analítico, ele exige muita clareza e exatidão nos fatos. Vocês vão perceber ao longo da disciplina que nós trabalharemos as outras unidades, a metodologia e como que ela deve ser trabalhada para que a gente exponha para quem lê, para o leitor do nosso trabalho, clareza, objetividade, né? Essa comunicação. Tá? Ele é verificável, ele depende de uma investigação metódica, metodológica, ele é explicativo, pode sim fazer predições, né? Pode sim fazer sugestões e considerações, deve, na verdade, porque nós construímos ciências. Né? Então, ele é aberto, é útil. Né? E o conhecimento, então, ele pode ser de duas formas. A aquisição do conhecimento, ele pode ser por intuição, que é aquilo que eu acho, né, que é o nosso senso comum, até mesmo o nosso senso, até mesmo o nosso conhecimento religioso, que é algo que eu acho, que eu acredito, e ele pode ser por meio de uma racionalização. Coloquei um exemplo de uma fórmula, mas é como a matemática, né? Então, se for intuito ou racional. Tá? Nesse caso, aquilo que é intuitivo, ele é leigo, porque eu acredito. Não quer dizer que eu não conheça, mas é algo que não é comprovado. Né? Se ele for técnico, qual é o problema e como eu vou resolvê-lo? É simples assim. E quando ele é científico, eu não é simplesmente identificar o problema, eu tenho que descobrir, e eu tenho que trazer à tona no meu trabalho ou na minha pesquisa, quando isso ocorreu, por que ocorreu e como eu posso otimizar. Então, essas considerações é o que vai deixar a minha pesquisa diferente das demais, é o que vai me tornar um bom pesquisador. Tá? Para isso, como eu disse lá no comecinho, existe a política da boa vizinhança. Né? Nunca um conhecimento ele vai trabalhar sozinho. Então, mesmo numa pesquisa onde eu utilizo o conhecimento científico, eu também vou estar utilizando o meu senso comum, que é o meu conhecimento popular. Porque por mais que eu esteja trabalhando
o conhecimento científico, a comprovação, a metodologia, eu também vou estar colocando lá no começo do meu trabalho aquilo que eu acredito, porque eu vou pesquisar aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu busco, que eu quero conhecer mais. Então, a minha opinião também entra. Então, eu sempre falo, né, pode haver, por exemplo, um cientista que ele é voltado a um estudo da física, por exemplo. Né? Então, ele pode ser crente, praticante de uma determinada religião, mas ele pode estar filiado a um conceito de ciência que muitas vezes vai contra o da religião, mas ele está buscando verdades, ele está buscando comprovações. Então, muitas vezes, o nosso conhecimento, o nosso senso, ele vai trabalhar aí junto com o científico. Tá? Então, eu gostaria, para encerrar essa unidade, eu gostaria de deixar para vocês uma sugestão de leitura. Tá? O que é Científico, de Rubens Alves. Tá? Este livro, gente, é um livro bem pequeno, bem tranquilo para leitura, que vai ajudar bastante a prepará-los para a próxima unidade. Tá? Esse livro ele relaciona a metodologia da pesquisa com métodos de pescadores. Né? Então, é bem bacana, é um livro que vai amadurecer bastante a disciplina, tá? E que vai contribuir na formação científica de vocês. E eu gostaria também de deixar a indicação de vídeo, porque tudo isso e todas essas ferramentas que são utilizadas fora da nossa aula vai ser bem importante para o conhecimento de vocês. Até a próxima. A evolução da humanidade ao longo da sua existência é marcada pela busca do homem, pelo conhecimento e pela solução dos problemas que o cercam. Durante essa busca, podemos identificar 4 tipos de conhecimento. São eles o popular, o filosófico, o religioso e o científico. O conhecimento popular, também chamado de senso comum, se baseia em informações obtidas na convivência familiar e social, na percepção de fatos, objetos, fenômenos, impregnada pelo próprio estado de ânimo e emoções. Ele é reflexivo, mas limitado à familiaridade com o objeto. É assistemático, pois não se baseia numa formulação geral que explique os fenômenos observados. É verificável, pois é possível sua ocorrência no dia a dia. E é falível e inexato, pois se baseia no que se viu e ouviu sobre o dado fato, objeto, fenômeno. O conhecimento filosófico se baseia no uso da razão pura para questionar os problemas humanos e para discernir sobre certo e errado. Não é verificável, pois as hipóteses não podem ser confirmadas nem refutadas. É racional, já que os enunciados têm correlação lógica. É sistemático, pois hipóteses e enunciados representam uma realidade coerente. E é infalível e exato, pois seus postulados e hipóteses não são submetidos a teste de observação ou experimentação. O conhecimento religioso, também chamado de teológico, se baseia em verdades que são infalíveis e indiscutíveis, por revelarem o sobrenatural. É inspiracional, pois as doutrinas são reveladas pela divindade. É infalível, pois adota pressupostos indiscutíveis e exatos. É sistemático, pois o conhecimento organizado do mundo é obra do Criador divino. E não é verificável, pois o que é revelado implica uma atitude de fé. E por fim, o conhecimento científico, que está fundamentado em fatos reais, suas hipóteses e proposições têm a veracidade ou a falsidade conhecida por meio da experimentação e não da razão. Ele é sistemático, pois o saber é ordenado logicamente, construindo um sistema de ideias e teorias, e não de conhecimentos desconexos. É verificável, pois as hipóteses são examinadas por meio da observação e da experimentação para ser comprovadas ou refutadas. É falível, pois o conhecimento não é definitivo, absoluto ou final. É aproximadamente exato, já que novas proposições podem reformular uma teoria já existente. O conhecimento científico é um instrumento que nos ajuda a desvelar o mundo à nossa volta, para compreendê-lo e explicar os fenômenos que nos cercam. Nosso saber e nossas atitudes são influenciados pelas inúmeras experiências da ciência. Lidamos diretamente com os resultados do vasto conhecimento que ela produz incessantemente.
Os questionamentos de ontem cederam lugar aos novos. Os problemas que eram circunscritos a outras eras, hoje seriam talvez inusitados. Há 100 anos, os computadores eram gigantescos e a população da época completamente sem acesso a essa tecnologia. Hoje, temos um computador dentro dos nossos telefones celulares, o que nos permite alta eficiência nas atividades interativas e profissionais. Um dos mais importantes conhecimentos do mundo é o conhecimento científico. Com ele, não apenas nos posicionamos diante dos fatos, como também os testemunhamos. E assim podemos compreender as relações existentes na sociedade que estão por trás de objetos, fatos ou fenômenos. A ciência é caracterizada pela objetividade, racionalidade, sistematicidade, generalidade, verificabilidade e falibilidade. A objetividade descreve a realidade investigada, independentemente dos desejos do pesquisador, de forma clara e precisa. A racionalidade está presente durante todo o processo de pesquisa, desde o desenho do estudo, a coleta dos dados, até sua análise. Pela sistematicidade, as ideias são construídas e organizadas racionalmente, pautadas na lógica, apresentando-se os conhecimentos de forma a serem absorvidos na sua totalidade. A generalidade permite que o conhecimento gerado seja analisado sob a possibilidade de ser ou não aplicado a outros contextos, explicando fenômenos em diferentes situações. Com a verificabilidade, será possível mensurar as informações resultantes da investigação, de modo a demonstrar a veracidade dos resultados. E a falibilidade considera que todos os resultados científicos devem ser tratados como suscetíveis ao erro. O conhecimento científico se baseia também no método. Mas será que utilizamos o método apenas no mundo científico? Certamente não. Afinal, até na preparação de um bolo de chocolate, por exemplo, devemos identificar elementos, qualidades e a ordem dos ingredientes, pois ela altera o resultado, não é mesmo? Assim, as características do conhecimento que buscamos aqui, de modo muito semelhante ao que acontece no preparo de um bolo de chocolate, é uma necessidade preliminar para a nossa produção científica. Bem, nosso trabalho científico deve seguir o trilho da ciência, a fim de investigarmos um tema importante ao nosso meio profissional.